Bom, gente, nós vamos gravar a live de pasteurização. Ela vai ser gravada para vocês passo a passo. O primeiro passo para começar a sua pasteurização, começar a se preocupar em fazer um vidro de conserva, são os panos que você vai usar. Pano de prato, compressa, avental, as roupas que você vai usar no dia da pasteurização. Então a primeira coisa que você tem que fazer é preparar uma bacia com água sanitária e sabão em pó. E eu escolho os panos de pratos todos, ó, tô colocando uma xícara, tá? Todos da água sanitária, eu vou colocar duas, porque eu vou colocar muito panos brancos aqui. Ó. E aí você coloca de molho. Isso vocês têm que fazer com antecedência, tá? Só um minutinho. As toalhas que vão usar nas mesas. Eu uso branco por causa da quantidade de água sanitária, para não ter problema de estragar o pano. Já é branco, ele vai ficar alvejado e pronto. Se for um pano colorido, a não ser que você tenha um pano com uma tinta de qualidade, as compressinhas para limpar as bocas dos vidros. Minha cortina da cozinha não estava limpa, então tô dando uma aproveitada. Se a quantidade de coisas que você, o meu boné, tá, o meu chapeuzinho, que você for usar, que você planejou na vasilha que você planejou não couber, você acrescenta um pouco mais de água. Mas tem que ficar um avental. Vai precisar de mais água aqui com certeza. Os panos de prato. Eu tenho pano de prato específico para pasteurização, tá? Então vocês vão ver que meus panos de prato são tudo limpos, sem desenho. Que foi uns pano de saco que eu comprei, costurei e fiz bonitinho específico para pasteurização. Então eu sempre uso os mesmos. É claro que eles já estavam lavados, mas cada vez que eu for pasteurizar, eu tenho que fazer esse processo para esterilizar o pano. Essa parte é a primeira fase para poder deixar o pano limpinho. A minha toma. A roupa que eu vou usar também. Tudo que eu for usar na cozinha eu tenho que deixar bem limpinho. E eu vou deixar alguns aventais de reserva. Eu vou colocar. Esse aqui não vai precisar passar no ferro depois, porque eles já são de uma napa. Mas esse que é de tecido eu preciso passar. Eu vou colocar mais água aqui daqui um pouco, para ficar tudo imerso na água. Então nessa vasilha é só esses, tá? Então eu vou deixar por no mínimo 3 horas, tá? De molho. No caso eu tô fazendo no final da noite, no final da tarde, então eu vou só tirar amanhã. Não vou me preocupar com isso hoje, porque eu tenho outras coisas pra fazer também pra pasteurização. Então eu vou fazer por fases. A primeira fase é colocar os panos de pratos e todos os tecidos que eu for usar na cozinha. Toalha de mesa, compressa, avental, a minha touca, a minha calça, a minha doma, tudo que eu for usar eu tô colocando. E eu tô colocando algumas reservas para se alguém da minha família, como a Leilane vai gravar para mim, precisar entrar pra cozinha, que no caso ela vai precisar, ela também vai ter a roupa dela para usar, tá bom? Camiseta branca de preferência, porque daí você vai alvejar, não vai ter problema de estragar. Eu aconselho o branco por causa disso, que você sempre vai usar para a mesma coisa, tá bom? Então essa é a primeira fase. Depois nós vamos dar continuidade no vídeo. Como vocês viram, o nível da água eu aumentei, tava bem mais baixo, tava um terço, agora tá com 2 terços de água, tá? Para que a roupa possa ficar o máximo possível imersa e que possa trabalhar a água sanitária e o sabão na roupa, porque é isso que vai ajudar, estando limpa, depois quando eu passar no ferro o calor, vai ajudar a esterilizar esses panos todos para o evento da pasteurização, tá ok? Como eu vou ficar pasteurizando durante dias, aqui são as calças para mim e para Leilane. Eu padronizei para ser fácil de lavar, que é um tecido que não descolore. Ele só tira com a água sanitária mesmo a sujeira. E são vários dias, são várias lives, então eu vou deixar tudo pronto já para todas as lives pra gente ter. Ó, essas manchas aqui, elas têm que sair, essas manchas amarelas, não sei se aparece no vídeo, mas o amarelado de gordura tem que sair. Tem que estar tudo bem limpinho, todas as roupas, tudo que vai ser usado. Agora, a segunda fase da roupa, ficou de molho e precisa ficar no mínimo 3 horas, como eu falei. Mas eu deixei de um dia pro outro, porque era final da noite, eu tava fazendo outras coisas lá pra dentro, faxinando lá dentro. Então eu vou passar agora pra máquina de tanquinho,
Precisa bater. Traz pra cima. Fica aqui. E depois que bater tudo, eu vou enxaguar. A parte de enxaguar eu não vou filmar. Só vou filmar a última fase pra vocês. Enxaguar, todo mundo sabe. Eu só quero que todo mundo veja que o processo, ele pede um molho bem generoso com água sanitária e sabão. E uma lavagem e enxágue. A vantagem de ser branco, você vê que tá limpo. Essa é a maior vantagem, tá? Então, ó, vai bater, ó, o processo simples do tanquinho. Depois eu vou enxaguar e quando tiver seco, porque você vai estender normal no varal, quando tiver seco eu vou passar. Daí eu vou mostrar quanto tempo passa cada peça, tá bom? Pessoal, a última fase da roupa, vocês colocaram de molho no alvejante, enxaguaram bem, bateram bem, enxaguaram bem, lavaram direitinho, colocaram para secar. E aí você vai passar por, no mínimo 1 minuto cada peça, principalmente as peças que você vai usar na cozinha. As que você vai vestir não tem tanto problema, mas as que você vai usar para fazer a pasteurização precisa passar pelo menos 1 minuto cada peça, pelo menos 1 minuto, para o calor do ferro esterilizar a peça de certa maneira, tá certo? Então, essa aqui é uma roupa que eu vou vestir, é a minha touquinha, tá? Como eu vou usar essa aqui hoje, eu não vou embalar. Mas as demais, que eu lavei todas juntas para todas as semanas de pasteurização. Esse aqui é uma compressa, então eu vou passar... Deixa eu aumentar aqui, tá muito fraco. Bem passadinho. Tem que ficar quentinha a peça, tá? Eu vou fazer a mesma coisa. Vou deixar do lado. Ela vai esfriar. Vou fazer a mesma coisa com os panos de prato. Passar bem. O importante não é desamassar a peça aqui. O importante aqui é aquecer a peça o suficiente. Vocês podem fazer mais lento, eu tô fazendo para dar uma adiantada no vídeo, mas vocês podem fazer mais lento aí, porque como eu falei, o importante é a peça ficar bem aquecida, o ferro estar bem quente, por isso que é bom usar pano de prato de algodão, são os mais práticos mesmo. Eu tô gravando para mostrar para vocês pelo menos uma peça, eu vou fazer com todas as outras peças isso daqui. Vocês veem qual é a praticidade de vocês na hora de guardar isso, de empilhar. Para mim é conveniente nesse tamanho, mas para vocês, o guarda-roupa de vocês tiver espaço para fazer mais grossa um pouco, vocês podem fazer isso, tá? Mas para mim eu vou deixar aberto assim, porque é o tamanho, o espaço que eu tenho reservado para guardar essas coisas. Quando essas peças que estão aqui atingirem a temperatura ambiente, aí vocês vão fazer a última etapa para as peças que não vão ser usadas no dia que você tá fazendo. Deixa eu colocar o ferro pra cá. Se você tiver saco plástico, você pode embalar em saco plástico. Mas se você não tiver, você pode usar isso daqui, tá? Deixa eu fazer desse lado. Isso. Ó,
Quando a peça estiver em temperatura ambiente, você embala dessa forma. Se tiver saquinho plástico, você coloca dentro do saquinho plástico, dobra a ponta e passa um durex. E faz isso com todas as peças e guarda até o dia que você for usar para fazer a pasteurização. No dia da pasteurização, você só desembala na hora que você for usar, tá ok? Eu vou fazer isso com todas as peças minhas, para quando eu for fazer a pasteurização, eu abro as peças que eu vou usar. E claro que eu lavei mais pano de prato, lavei mais compressas, porque eu guardei para 2 semanas, para dois treinamentos, tá? Então eu vou usar uma remessa, enquanto a outra tá lavando, eu já tenho outra remessa pronta para fazer na semana seguinte o treinamento. Mas vocês, se vocês forem fazer uma vez por mês a pasteurização, vocês podem lavar a quantidade de compressa, de pano de prato, toalha de mesa, normalmente a gente tem sempre a mesma para usar em todas as vezes. Vocês lavem e deixam arrumadinho, para só abrir na hora de realmente fazer a pasteurização. Essa é a técnica mais importante, porque é aqui que você está higienizando os panos que você vai usar. E a compressa é um dos panos que vocês vão ver que eu vou usar muito, a compressa e o pano de prato. A toalha ela só forra a mesa, mas em cima da mesa eu vou colocar o pano de prato, que já vai estar forrado com a toalha. Então o mais importante são esses, tá? Não pode deixar de passar, tá bom? E usar as técnicas que eu já ensinei anteriormente. Muito obrigada, essa parte já foi. Bom, gente, agora ela vai dar uma passada para vocês. Eu sei que não vai aparecer no vídeo a limpeza que eu fiz, então eu vou falar para vocês. Todos os vidros que estão fora, que não estão dentro de armários, todos que estão do lado de fora, eu limpei todos eles, tá? As bancadas, os armários, eu fiz uma faxina geral na cozinha, porque minha última faxina na cozinha foi há 1 mês atrás. Se você fez faxina recentemente, a faxina é válida, tá? A sua cozinha tem que estar limpa. Tem coisas que não precisa realmente limpar se você limpou há pouco tempo, mas quanto mais higiene você tiver feito na sua cozinha para você dar continuidade para fazer a pasteurização, melhor é. Eu já estou com todos os vidros, vocês vão ver agora nas fotos, na imagem, todos os vidros lavados. Só que eu vou precisar molhar eles novamente na hora que eu for colocar no forno. Eles têm que estar molhados para ir para o forno. Então eu vou precisar passar uma água neles, mas agora eu já sei que eles estão limpos, sem sujeira nas bordas, nas roscas e assim por diante. Tá? Então tudo na minha cozinha tá limpinho, lavei o chão, lavei todas as panelas que eu vou usar na pasteurização, dei uma faxina geral no meu fogão, porque a última faxina que foi dada foi há 1 mês atrás, então precisava de uma faxina porque fica muita gordura. Lavei todos os azulejos da cozinha inteira, tá? Ficou tudo bem limpinho, tá tudo bem organizadinho. Não é uma cozinha chique, não é nada disso, o importante é a higiene. Então pode ser uma casa muito simples, mas se você for uma pessoa caprichosa, sua pasteurização vai dar certo e não vai estragar e nem se contaminar no período que vai ficar guardado, tá bom? Eu só não lavei as tampas até agora, porque meu braço está doendo muito, eu estou dando uma descansada e umas pausas para poder dar continuidade. Então tá faltando só as tampas e eu vou dar uma organizada na mesa e vou deixar só o que eu vou usar. Eu liberei essa bancada de madeira, que foi a que ela mostrou por primeiro, porque a minha mesa é de vidro, eu não vou poder colocar os vidros quentes quando eu tirar da panela de pressão em cima da mesa, então eu vou usar essa bancada de madeira aqui para mim poder pôr, tá? Se vocês tiverem mármore na casa de vocês também, ou mesa de vidro, vocês vão ter que arranjar uma bancada de madeira ou um pedaço de madeira, higienizar ele, limpar ele, para vocês poderem usar na hora de tirar os vidros da panela de pressão, que vai estar muito quente. Ele tem um choque térmico que ele trinca, então vocês vão precisar de um pedaço de madeira caso vocês não tenham. Tá, vão ter que providenciar. E ele tem que estar higienizado, tem que estar limpinho, tá? Nessa parte da cozinha, agora eu sei que talvez no vídeo não dê pra ver o padrão da limpeza, mas eu expliquei bem direitinho. Vocês têm que ser bem higiênicos, deixar tudo bem limpinho. Isso é importante, porque você não sabe de onde pode vir a contaminação. Então se você fez sua parte, sua consciência vai estar limpa na hora de guardar uma comida que vai ter que durar mais tempo. Eu vou mostrar pra vocês como que se lava os vidros. Os vidros, normalmente eles estão limpos dentro do armário. Ou você compra ele, você acha que ele tá limpo, mas é pra dar uma lavada com sabão boa, tá? E algumas vezes você já usou um vidro que você tá reaproveitando, ele vai ficar com a marca de ferrugem da tampa, porque você às vezes deixou guardado com a tampa para não contaminar tanto dentro, essa marquinha de ferrugem aqui, tá? Então, o certo é tirar com escovinha de aço. Eu tô sem escovinha de aço, eu consegui tirar com uma faquinha. Então, você vai lavar o vidro normal. Caso você não alcance, esse aqui é o de 600, mas o de 900 é difícil de alcançar o fundo. Você pega alguma faca, alguma coisa que você possa esfregar a esponja até o fundo, tá?
você consegue esfregar com mais facilidade. E mesmo que você esfregue a borda da rosca do vidro, ele não vai sair essa manchinha de ferrugem da tampa. Aí você tem que tirar, eu deixei aqui você tem que tirar com a faquinha, ó, tá? Se não sair tudo com a faquinha, você pode usar uma esponja de aço. Deixa eu pegar aqui. Tem uma escovinha, ó, com a escovinha ela sai um pouco, a escovinha de plástico, mas o ideal é a escovinha de metal. Ela sai bastante, bem facinho, você não precisa fazer muita força, tá? Mas eu vou pegar a esponja de aço aqui e vai limpar com mais... Porque essas sujeiras de ferrugem, elas quando você coloca no forno para esterilizar o vidro, elas se acentuam. E fica bem mais difícil de tirar elas depois. E é um vidro que não está 100% limpo. Então, o ideal é tirar toda a sujeirinha da rosca do vidro, tá? A higiene nessa técnica da pasteurização é a coisa mais importante. Então, começa nos panos de prato. E quando você for lavar as coisas que você vai usar, tem que estar bem limpinha. Vamos ver, ainda não saiu 100%. Bom, se acontecer como esse, se vocês não tiverem uma escovinha de aço e não sair 100%, ó, vocês descartam esse vidro para quando vocês tiverem, aguardem ele para quando vocês tiverem a escovinha. Como eu tenho outros vidros, ó, que eu consegui limpar a borda deles, então eu não vou precisar usar esse vidro, eu tenho outras opções. Mas se acontecer, o ideal é sempre ter, porque pode acontecer de trincar também no forno, então o ideal é sempre ter um pouco de vidro a mais, ok? Outra coisa importante sobre os vidros quando você for fazer pasteurização, essa esponja aqui, ó, ela tá com 4 semanas de uso, 1 mês de uso. É uma esponja de qualidade de marca. Ela dura 1 mês de uso na louça. Ela tá meio amarelada porque eu uso água sanitária em spray. Aí vai amarelando esse daqui para lavar os copos, principalmente, não ficar com cheiro de ovo. Aí vai amarelando a parte vai ficando alaranjada a parte amarela dela. Aí essa esponja, por mais que eu use água sanitária, quando eu vou trabalhar com pasteurização, eu tenho que pegar uma esponja nova, trabalhar com uma esponja nova, tá? Eu deixei essa daqui só para mostrar para vocês, para lembrar de falar. Então, ideal, pasteurização, guarde uma esponja para isso. Vocês viram que no pano de prato, eu tenho pano de prato só para pasteurização. Toalhas de mesa eu uso para várias coisas, as brancas. Mas eu tenho com um tecido que é mais prático para pasteurização, porque eu coloco na água sanitária e ela já limpa com mais facilidade e não fica manchada a toalha porque tem cor, ela é branca. Então ela vai alvejar com facilidade. Então o importante na pasteurização é a higiene. Eu vou frisar várias vezes, muitas vezes em todas as lives, porque vão ser vídeos separados. Em todos eles eu vou falar sobre a higiene, tá? Então eu fiz do tecido, que tem que esterilizar todo o tecido, agora dos vidros, e assim por diante. Cada vídeo vai falar sobre a higiene e a limpeza em cada componente que vai ser usado. Agora eu vou começar as panelas, eu vou montar daqui um pouco o vídeo das panelas. As panelas também tem que estar limpas, mas também tem um truquezinho, tá bom? Então, eu já dei início à lavagem das panelas. Essas panelas estavam limpas, eu lavei elas na última faxina que eu fiz na cozinha. Mas para uso, no momento que eu vou usar, eu tenho que lavar elas todas novamente. Então, por isso que eu fiz questão de mostrar e estou frisando vídeo por vídeo a higiene de cada item, como eu falei antes, para poder fazer a pasteurização. É uma panela limpa, só que você vai lavar o lado de fora. Essa bucha aqui, quando você compra ela novinha, ela já tá com... Eu usei ela essa semana toda para limpar os azulejos, para limpar... o fogão, então ela foi se esticando, mas quando ela tá novinha, que é o ideal para arear as panelas, para não precisar fazer força, os anéisinhos dela, quanto menos força você faz quando ela tá nova, mais areado fica, usando aquelas pastas, qualquer marca de pasta, daquela pasta de arear alumínio. Eu acredito que a maioria das pessoas use panela de alumínio em casa. Então, a panela de alumínio você pode arear e deixar bem bonitinha. E sempre que você areia, que começa a soltar essa espuma acinzentada, significa que está dando brilho na panela. Só que também está trazendo um problema muito grande para você se for do lado de dentro. Eu não lavo ao ponto de arear e sair essa espuma cinza do lado de dentro, tá? Não sei se vai dar para ver. Mas essa panela não tá areada do lado de dentro, ela tá areada só aqui em cima. Deixa eu ver se tem uma bordinha aqui que dê pra... Aqui, ó. Acho que aqui dá pra ver a bordinha.
Essa borda significa que eu areei daqui pra cá. O resto é uma água que eu fervi dentro da panela. Ela não brilha igual ela brilha do lado de fora. Eu passo a esponja do lado de fora até dar o ponto de brilho, fica um reflexo de luz, tá vendo? Eu acho que é isso, esse reflexo de luz significa que eu areei o alumínio a ponto de extrair parte do alumínio, por isso que a espuma fica cinza. Esse acinzentado que sai é alumínio em excesso. Quando você faz uma comida com a panela areada dessa forma do lado de dentro, o alumínio solta, isso que ele soltou na esponja, ele solta na comida. E isso causa, em grande quantidade, você cozinhando sempre em alumínio para a família, solta em grande quantidade, a família se alimentando muito tempo dessa comida feita em panela de alumínio areada, causa gastrite, e se for tempo demais, uns 5, 6 anos, começa a se tornar uma úlcera, porque o excesso de alumínio ele causa isso no estômago. Então eu aconselho vocês, podem arear se vocês querem, porque às vezes acontece de você queimar alguma coisinha, você tem que arear e aí fica brilhando desse jeito. Quando acontecer isso de ficar brilhando desse jeito do lado de dentro, fervam uma água antes de colocar cozinhar um alimento lá dentro, para não causar úlcera. Outra coisa, a água que você ferve para poder fazer essa marca escura na panela, que é a proteção sua, porque ele vai soltar alumínio na água. Aí você não pode usar água para cozinhar nenhum alimento. Você pode usar água para lavar uma louça, não enxaguar, porque também aí fica na louça. Para lavar a louça, a parte de ensaboar a louça, aquela água pode ser usada. Para tirar uma gordura, para lavar um chão, você pode usar. Mas se você for usar na louça, procure usar só para lavar, não para enxaguar a louça, tá? A água que você ferveu aqui. E jamais use a água que você ferveu para fazer um alimento. E também não vai beber a água, mesmo que ela esteja fervida, ela soltou o alumínio da panela e é por isso que fica toda escura a panela. Essa aqui não tá tanto escura, ela tá um pouco só, porque eu já usei elas várias vezes para fazer chocolate quente, por exemplo, com ela sem arear. Eu só lavei normal com o lado amarelo da esponja do lado de dentro. Então por isso que já tá saindo o escuro que a água que eu fervi fez, tá? Mas é importante frisar isso porque causa mal demais pro estômago, tá bom? O alumínio no estômago. Era essa dica que eu queria passar para vocês quando se trata das panelas de alumínio. Panela de inox eu não uso quando eu estou fazendo pasteurização, mas eu tenho panelas de inox e elas, quando aquecido o inox no fogão, ele também solta um componente que causa alergia em 80% das pessoas. Eu sou uma das pessoas que tem alergia a esse componente do inox. Então eu evito cozinhar na panela de inox. Eu tenho muito inox aqui, mas eu uso eles com coisas frias, nunca com coisas quentes, tá? Na Vou parte falar de uma coisa panelas era importante isso. para vocês. Enquanto eu estava lavando as panelas, eu coloquei uma luva. Eu queria mostrar uma coisa para vocês, porque eu vou ensinar que sempre que a gente for mexer com comida na cozinha, não é só pela pasteurização, é pela comida. A gente deve tirar joias, anéis, brincos, piercings, tudo o que a gente tem de acessórios no corpo. Porque a gente não consegue ver a olho nu a contaminação que isso causa. Mas eu usei a luva durante 3 horas, lavando as panelas, lavando os vidros que faltavam, terminando de limpar o resto da cozinha. E olha o que aconteceu, eu deixei o anel debaixo da luva para vocês verem. Essa mancha amarela é o resíduo do anel que soltou na luva. Se eu estou fazendo sem a luva, com as minhas joias, esse resíduo cai nas coisas que eu estou usando. Que eu estou lavando, que eu estou fazendo a comida. Então a gente tem que tirar todas as joias. Agora vocês vão ver que não dá para ver no dedo, ó. Tô tirando, ficou toda a contaminação na luva, ó. Ó o dedo lá, ó. Só tá a marca do anel, que eu uso há muito tempo. Claro que isso aqui não é um anel de qualidade, mas mesmo um anel de qualidade, aí são outros tipos de contaminação que também não dá para ver a olho nu, tá certo? Então, quando vocês forem mexer com a comida, que eu vou mexer amanhã, eu vou tirar as joias, cortar as unhas, tá? Ó, elas estão grandes hoje, mas eu vou cortar todas elas para diminuir o máximo possível de contaminação, porque na parte da pasteurização vai ser guardado por um período longo de tempo, não vai ser comido instantaneamente, aqueceu, vai comer quentinho. Eu vou guardar por um bom tempo, então isso pode se contaminar. E eu não tenho como ver, não tenho microscópio, não tô olhando a comida toda hora, tá bom? Pessoal, unhas aparadinhas, a Leilani depois vai mostrar como que tava antes, e joias, eu só tenho essa, tá? Tirou,
aí a gente pode fazer é a última etapa que precisa para estar preparado para fazer o armazenamento. Então, essa parte que eu quero passar para vocês, que eu acredito que é uma das coisas mais importantes, porque é uma das maiores dúvidas e motivo de discussão nos grupos, é a panela de pressão. E eu prometi que eu ia explicar tudo que eu sabia a respeito desse assunto, para esclarecer a maior dúvida, que é qual o calibre da panela de pressão é mais adequado para mim fazer a pasteurização. Então é o seguinte, eu fiz um estudo, fiz uma apostila, montei, só que está um pouquinho mais difícil para mim para pesquisar as coisas no computador, e eu não consegui achar. Então eu vou passar para vocês na linguagem mais popular, mais simples que eu conheço, de uma forma que vocês possam entender o que é importante quando se trata do calibre da panela de pressão. A gente, quando faz a pasteurização, a gente se baseia numa tabela para cada item, cada produto que a gente vai armazenar. Ele precisa ficar um determinado tempo na panela de pressão. Existem panelas de pressão de 4,5 litros, de 5 litros, de 7 litros, de 7,5 litros. Isso eu estou falando a nível mundial de venda de panelas de pressão, tá? Que em alguns países tem umas e não tem outras. 10 litros, 12 litros, 17 litros, 20 litros e 22 litros são as de nível doméstico, tá? Que eu vi para vender aqui no nosso país, aqui em São Paulo, na época que eu estava pesquisando a minha, foi de 2,5 litros, a de 4,5 litros, a de 7, a de 10 e a de 22. Eu tenho em casa uma de 4 litros, uma de 4,5 litros, uma de 5 litros, de 6 litros, uma de 10 e essa de 22 litros. A panela de pressão, quando a gente coloca alguma coisa para ferver dentro dela, eu estava até lendo algumas coisas agora para ver se eu relembrava do que eu tinha, da pesquisa que eu tinha feito resumo. E a coisa mais importante é vocês pensarem da seguinte maneira: quando você coloca para cozinhar alguma coisa numa panela, ferver uma água para cozinhar uma batata, um feijão, alguma coisa, numa panela que não tem pressão, a água vai atingir 100 graus. A partir do momento que ela atingir essa temperatura, não importa quanto de fogo seja lançado embaixo da panela, a temperatura vai sempre estar a 100 graus e vai manter cozinhando o produto. Se você diminuir o fogo a partir desse momento, continua a temperatura da água e a ebulição dela a 100 graus e ela continua cozinhando na mesma temperatura. A panela de pressão ela foi criada para que essa perda de evaporação que ocorre quando a água evapora, quando ela atinge 100 graus, não fosse perdida e ela sendo mantida dentro da panela de pressão, ela pudesse cozinhar mais rápido o alimento. Então, o que acontece? Que é vantagem a gente saber quando se trata de uma panela de pressão. Por quê? A pressão dentro da panela de pressão, ela depende da pressão atmosférica. Se eu estou ao nível do mar, é uma pressão dentro da panela de pressão. Se eu estou a 800 metros do nível do mar, que é o caso de São Paulo, por exemplo, é outra panela, é outro calibre dentro da panela de pressão. Então, gente, não importa se a sua panela de pressão vamos colocar aí tanto de calibre, o que vai importar para você é entender que uma panela de 4,5 litros, por ela ser menor, tem menos espaço para trabalhar o calor de evaporação da água dentro da panela. Então, uma panela de 4,5 litros, que é aquela panela de pressão pequenininha, se eu colocar, vamos supor, a minha de 4,5 litros, cabe 3 vidros de 600 ml. 3 vidros desse aqui dentro da panela. Eu consigo ferver. Só que se vamos usar o exemplo do feijão, se eu coloquei 3 vidros de feijão carioquinha para pasteurizar na panela de 4,5 litros, e na minha tabela aqui diz que a panela de pressão de 10 libras ou 10 litros, vamos pôr 10 litros, tá? Para vocês poderem entender melhor. Na panela de pressão de 10 litros, não libras, tá? Não é o calibre da panela de pressão isso.
ele leva 60 minutos para cozinhar em 10 litros. A panela de pressão tem o tamanho de 10 litros. Eu estou trabalhando com uma de 4,5 litros. Então eu tenho que deixar os meus 3 vidros de feijão na panela de 4,5 litros no mínimo 2 horas. No mínimo 2 horas no fogo. Vou ter 2 problemas. Eu vou ter um gasto excessivo de gás e eu vou ter que abrir a panela periodicamente, porque ela vai ficar muito tempo no fogo. Por mais que seja uma panela de pressão e vai conter a pressão lá dentro de evaporação, a evaporação da água, ela vai evaporar sim, porque para a panela de pressão porque não dá para controlar toda a pressão dentro da panela. Então eles deixam 2 válvulas e uma das válvulas tem a função de eliminar o excesso de pressão dentro da panela quando ocorre a ebulição da água. Então o que acontece? Vai evaporar. De um jeito ou de outro são 2 horas no fogo. O que vai acontecer? Eu vou precisar repor a água da panela de pressão. Eu tenho que repor a água quente lá dentro para continuar pasteurizando até completar o tempo que o meu feijão precisa ficar. Porque eu estou com uma panela de pressão de 4,5 litros. Se eu coloco numa panela de pressão de 10 litros, a minha panela de pressão de 10 litros, que é essa aqui, vou pegar para vocês. Vem? O dobro e mais um pouco da minha panela de pressão de 4,5 litros. O dobro e mais um pouco. Aí na tabela aqui me diz, essa é de 10 litros, tá? Esqueçam o calibre, não pensem em calibre, pensem na tabela que você precisa usar. A panela de pressão de 10 litros diz que eu vou gastar 60 minutos para pasteurizar os meus 3 vidros, certo? São 3 vidros de feijão, eu estou usando a técnica do feijão, tá? E a pasteurização do feijão pela tabela. Então, é uma de 10 litros, eu vou usar 60 minutos. Se eu for usar a panela de pressão que está no fogo agora, que é de 22 litros, tem mais espaço na panela de pressão de 22 litros, que eu vou ter que deixar 3 dedos no mínimo, não foi o que eu falei na live anterior? 3 dedos no mínimo. Eu sempre falo também em outras lives, também falo em outros vídeos, por isso que eu estou cobrando isso. Eu já falei sobre esse assunto. No mínimo 3 dedos livres, sem o volume da água. Então, numa panela de 22 litros, os 3 dedos é muito maior do que esse daqui, porque ela é mais larga. Então vai ter mais espaço para ter mais ebulição, para atingir um calor maior. Indiferente do fogo que está embaixo. Lembra que eu falei que a ebulição é a mesma? Só que na panela de pressão a ebulição não é a mesma. Ela já está retendo a pressão ali para poder ter mais calor e cozinhar o alimento mais rápido. No caso, nós estamos pasteurizando para pasteurizar mais rápido o alimento. Então, se eu coloquei 3 vidros, nessa aqui cabe 4, tá? Desse daqui. 4 vidros, eu vou, além de pasteurizar 1 vidro a mais, eu vou diminuir o tempo em 60 minutos. Um pouquinho mais ainda. Então, agora vamos calcular a última panela. Se nessa panela que está na tabela é 10 litros, na panela que é maior que ela, eu preciso de quanto tempo? Matemática básica. Se aqui é 60 para essa panela e aquela lá é o dobro, é menos que 30 minutos, porque ela lá é o dobro e mais um pouco, é 22, não 20. Então eu preciso de 30 minutos. Eu sempre deixo um pouquinho a mais. Eu sempre faço a divisa certinho. Eu faço de conta que aquela panela é 20 litros e não 22 litros. E eu deixo 30 minutos. Mas eu posso deixar 25, que está dentro do parâmetro aqui da regra da tabela. Tá certo? Então, o que é importante para nós sabermos? Não importa qual o calibre da panela de pressão para nós. Porque aí uma irmã perguntou para mim assim, mas irmã, eu tenho uma tabela que diz um valor aqui, um tempo em minutos, e eu tenho uma outra tabela numa outra apostila que o tempo é diferente para a mesma coisa. O que acontece? Eu, Elisama, moro em São Paulo, eu estou usando uma tabela que eu aprendi com uma professora aqui em São Paulo. Mas muito provavelmente a tabela que a pessoa viu, que tinha uma diferença de 10, 5 minutos para algumas coisas, foi uma tabela feita no litoral. Porque sim, existe uma diferença de calibre na pressão interior da panela quando se trata do litoral. É o que eu falei para vocês. A pressão dentro da panela de pressão, ela varia de acordo com a pressão atmosférica da Terra. Então, se você está numa altitude diferente, a pressão é diferente. Se eu estou a 800 metros do nível do mar, a pressão da panela de pressão vai ser diferente. É isso, eu não estou dando números para não confundir vocês. Eu estou dando a entender que se
São Paulo ou uma região de altitude e esteja acima do nível do mar, você vê quanto você é. Se vale a pena usar a tabela do litoral ou a tabela das regiões mais altas acima do nível do mar. Essa tabela que diz 60 minutos para o feijão é a tabela acima do nível do mar. A que diz 65 para 10 litros, tá? Ou 70 ou 75, provavelmente é a tabela que está no nível do mar. Que está no nível do mar, não acima, ok? Então, usem essa lógica, se bem que 5 minutos não vai fazer tanta diferença. Lembra que eu falei para vocês sobre... eu tenho 2 produtos diferentes dentro da panela. Se eu não falei, vou falar mais pra frente, vocês vão ver no vídeo mais pra frente. Eu tenho 2 produtos diferentes dentro da panela. Eu tenho a opção de abrir a panela, desligar o fogo, esperar sair a pressão, abrir a panela e tirar o que foi menos tempo, ou deixar os dois, o que tem menos tempo, ficar até o tempo do outro. E depois desligar tudo e tirar todos ao mesmo tempo. Eu preferi escolher deixar o feijão no tempo da feijoada e não abrir a panela e tirar o feijão e a feijoada continuar depois, tá? A diferença entre o feijão e a feijoada é 5 minutos. Então eu preferi deixar de uma vez. Que o feijão fique 5 minutos a mais, não importa que ele fique mais macio. É isso que eu quero que vocês entendam, tá bom? A importância de entender a diferença das panelas de pressão é essa. Com uma panela de pressão de 4,5 litros, eu consigo fazer sim a pasteurização, só que o gasto de gás, de tempo e de coisas que você vai ter que fazer a mais, como repor a água, por exemplo, não compensa o custo-benefício de fazer o feijão numa panela menor. Mas não nego para vocês que para obedecer o manualmente eu já fiz. Saiu mais caro? Saiu. Eu gastava muito mais gás mesmo. Mas eu fazia, eu não deixava de fazer minha pasteurização. Até eu ter condições de comprar uma panela de 10. Eu levei 10 anos fazendo uma de 4,5 litros. Depois de 10 anos de casada, eu ganhei de presente a panela de pressão de 10 litros. E no mesmo ano, no final dele, eu ganhei a de 22 litros. Então, quando você obedece, o Senhor abençoa de maneira que você possa ter um recurso melhor para economizar. É claro que a economia foi exorbitante. Uma pasteurização que eu fazia uma vez por semana com a panelinha pequena, com a panela grande, uma vez por mês eu fazia todas. Além de fazer mais, eu ainda economizava muito mais o gás. Então, é essa lógica que vocês têm que pensar quando vocês forem pasteurizar. Entender a diferença nos tamanhos da panela de pressão e no tempo de fogo. Não se preocupem com o calibre. O calibre não importa muito para vocês. O que importa é o volume da panela. Uma é de 4,5 litros, a outra é de 10 litros e a outra é de 22 litros, por exemplo. Cada uma tem um tempo de ficar no fogo. Quanto menor a panela, maior o tempo de ficar no fogo. É só essa lógica que vocês precisam entender sobre a importância da pressão, tá? Quanto a cuidados com a panela de pressão, sempre mantenham essa válvula limpa e os buraquinhos dessa válvula aqui limpos. Que aí você não corre riscos da panela explodir, entupir isso daqui e explodir. Quando essa válvula explode, porque às vezes ela se decompõe com o tempo. Essa panela aqui já foi trocada 2 vezes. Ela se decompõe e ela solta. Ela se afrouxa e solta. E normalmente ela acontece isso quando ela está no fogo, não quando ela está limpando guardada, quando você está lavando ela. Então, se acontecer, o produto que está lá dentro normalmente está quente, está acontecendo na hora que ela está no fogo. Então ela vai soltar um vapor muito quente aqui. É perigoso, mas é melhor do que uma explosão na cozinha inteira e destruir a cozinha inteira, que eu já vi o resultado de uma panela de pressão explodir porque a válvula de segurança não derreteu, tá? Então é assim, o que eu passo para vocês, o mais importante é isso. Se você for comprar uma panela de pressão dessas de litros grandes, de volume grande, pesquisem bastante, que às vezes vale a pena pagar um pouquinho mais caro, mas ter benefício nos cabos. O cabo da panela comprida, esse cabo, com o modelo dessa, só que na grande, ele é mais seguro do que a panela igual a minha, que tem 2 cabos. E é mais fácil de trabalhar quando o cabo é grande. Só que elas são mais caras por causa dessa vantagem, tá? A outra coisa, existem panelas de pressão, para quem quer saber quanto de pressão está acontecendo dentro da sua panela, existe panela de pressão com válvula de pressão do lado de fora.
Se acontecer de você desejar saber, você compra, só que você vai pagar uma panela de pressão dessa de 20 litros, tá uma média de 400 a 500 reais, dependendo da marca, dependendo do modelo. Essa que tem a válvula de pressão, que vai te mostrar quanto de pressão exatamente está ocorrendo dentro da panela no momento do aquecimento, ela custa em torno de 1.500, 1.800 a 2.500. Só por conta da válvula. Se eu conheço e entendo como que funciona e sei usar as que eu tenho em casa para técnica, eu não preciso verificar a válvula, tá, gente? É indiferente. Agora, se você se importa com isso, daí você compra a panela que tem a válvula e vai te dizer o calibre certinho de pressão. Quanto de ATM tem dentro da panela no momento que ela está ligada no fogo, tá bom? Então, era essa informação que eu queria passar para vocês sobre o calibre. Esqueçam o calibre. Se preocupem no volume da panela e quanto tempo precisa ficar a sua pasteurização dentro da panela. E façam o custo-benefício, ok? Bom, gente, vamos dar início à live de pasteurização tão esperada. Depois de que nós temos todas as partes que vocês já viram anteriormente de higienização, a cozinha está pronta, nós estamos prontos, eu e a cameraman ali, estamos prontas para poder mandar mãos à obra aqui dentro. Então agora eu separei 2 panos de prato, um avental, 2 compressas, uma eu já abri, e uma toalha de mesa. Ela vai pausar lá daqui um pouco e nós vamos assim cortando os pedaços que não são importantes para ir adiantando o tempo, porque demora demais para fazer. Eu passo uma tarde inteira fazendo pasteurização, tá bom? Bom, gente, eu vou ferver as tampas agora, tá? Não coloquei para ferver as tampas ainda. Eu vou pasteurizar hoje feijão e feijoada, como eu tinha prometido para vocês. Tá? No início da live já tem qual era o segredo da feijoada para que possa ser guardada por mais tempo. Tá? No caso, a feijoada, depois de armazenada 1 ano, mas tem uma margem de segurança, ela dura um pouco mais de tempo sim, tranquilo, por causa da laranja, tá? Da acidez. E também estou deixando a água esquentar da pressão, porque eu preciso colocar os vidros com a água quente já. Aqui eu separei um pano de prato, eu tenho os panos tudo limpinho, mas eu separei um pano de prato em cima do pano, tá? Que é onde eu vou emborcar os vidros depois de tirar os vidros quentes do forno, tá bom? Aqui, essa compressa aqui, eu vou usar ela para poder molhar ela na água quente e limpar a borda dos vidros. Eu vou trabalhar nessa bancada aqui, para depois colocar os vidros para cá quando eles estiverem prontos, tá? Não esqueçam, equipamento de segurança de EPI, nós precisamos de 2 luvas em cada mão, tá? Porque o calor da panela de pressão, quando nós formos tirar os vidros, é muito grande. E quando nós formos esterilizar os vidros no forno, o mínimo do forno é 180 graus, tá? O meu forno ele não tem medida, então nós vamos tirar mais ou menos uma base de quanto de calor ele está, porque eu tenho vidros muito velhos e eu preciso verificar se esses vidros vão suportar a pressão ou não. Então eu vou aumentar um pouco mais do que 180 graus a temperatura do forno, tá? Eu fiz algumas panelas, limpei algumas panelas a mais, porque se acontecer algum evento e eu precisar de mais água ou de panelas limpas para poder trabalhar, eu já tenho tudo preparadinho, tá ok? Vamos falar de todas as coisinhas importantes que não podem ser esquecidas na hora da pasteurização. Daqui pra frente, depois que tá tudo pronto, é muito prático. Depois que você pega a manha e faz muitas vezes, esse trabalho ele se torna mecânico. E aí você consegue armazenar cada vez mais em menos tempo. Então vamos lá, primeira coisa, pode trazer aqui. As tampas, eu deixei para ferver na hora que eu fosse gravar a live, porque eu tenho que ferver e tirar elas da água. Eu não posso ferver e deixar elas fervendo por mais tempo, e nem posso deixar elas dentro da água depois que eu ferver elas, porque elas dilatam e aí você perde todas as tampas, elas passam direto na rosca, tá? Então ferveu aqui, tá quase fervendo. Ferveu, eu tiro e já coloco no pano. E essa água aqui da tampa eu vou aproveitar para colocar todos os utensílios, concha, garfo, talher, faca, o que eu posso precisar, eu vou colocar nessa água, tá? Eu fiz uma água reserva aqui quente para se evaporar muito água na panela de pressão e os vidros têm que estar cobertos. Então eu tenho uma reserva de água quente para acrescentar caso evapore muito a água e eu vá fazer mais que uma remessa de vidros. Hoje nós vamos armazenar feijão carioquinha e feijoada. Ó, eu vou armazenar daqui um pouquinho, então tem que estar quente na hora que eu for armazenar. E esse eu cozinhei agora há pouco, também está quente. Aí é o seguinte, a feijoada, o segredo para ela poder ser armazenada e não estragar é a laranja. Foi mostrado nas lives anteriores, no vídeo anterior. O feijão já é o contrário, ele não pode estar temperado, ele não pode ter
sal ou condimentos que você gosta, orégano, pimenta, pimenta do reino que é normal pôr, algumas famílias põem, coentro, salsinha, temperos frescos menos ainda, tá? Esses temperos você coloca depois que no dia que você for abrir o vidro da pasteurização para se alimentar dele. Aí você tempera com a cebolinha, com a salsinha, com o sal, com tudo que você precisa temperar. Para armazenar, você armazena sem. Por quê? Porque ele absorve muito o gosto dos temperos e fica um sabor muito acentuado. E aí muda um pouco o paladar, não fica um feijão gostoso. Agora, se você armazena ele completamente sem tempero, quando você aquece ele, quando você frita a cebolinha, o alho, as coisas que você vai temperar, coloca o feijão do vidro sem tempero nenhum, ele pega aquele tempero como se tivesse sido cozido naquele exato momento. Então essa é a vantagem de você armazenar o feijão sem tempero nenhum, tá? Dá pra armazenar temperado, mas tem que ser o mínimo possível de tempero. Mas eu prefiro sempre, porque daí ele fica como se eu tivesse cozinhado ele na hora. Cozido ele na hora, tá? Eu tenho um prato aqui que eu também uso para fazer a pasteurização. Porque na hora que você vai colocar o feijão, ou mesmo a feijoada, ou o produto que você vai armazenar dentro do vidro, derrama para fora. E tudo que cai no prato, porque eu vou esterilizar esse prato também, tudo que cai nele eu posso juntar e colocar dentro do vidro, porque o prato vai estar limpo. Então isso me ajuda a não desperdiçar na hora de armazenar. Então vamos lá, agora eu vou pegar um pano, pode ser esse pano aqui. E eu vou tirar as tampas, tá? As tampas vão ficar frias, mas tudo tem que estar quente, não ferveu ainda. Então vamos fazer o seguinte, outra coisa que eu preciso mostrar pra vocês, eu só preciso de um paninho pra chupar um pouco do excesso de água das tampas. Os vidros, claro que eu fiz a mais vidros aqui, porque se eu trincar algum ou perder algum na hora que eu for colocar no forno, aí eu já tenho as reservas de vidros limpos. Eu lavei eles há 2 dias atrás, então eles secaram estando no escorredor. Para poder esterilizar eles no forno, eu preciso passar uma água neles. Eles estão limpos, mas estão secos. Então passar água é isso, tiro o excesso de água e deixo escorrendo. Agora todos eles estão molhados, então eu vou colocar no forno com eles molhados. Agora nós estamos tirando as tampas, a água ferveu, eu deixei ferver por uns 2, 3 minutos mais ou menos. E estou tirando as tampas da água quente. Ó, eu uso isso aqui é um pegador de gelo, mas como ele é de prata, ele é maleável. Eu consigo deixar ele apertadinho para pegar gelo, que é a posição que ele está agora. Ou um pouco mais largo para pegar os vidros de dentro da panela de pressão. Existe na internet lugares que você pesquisa que tem pegadores de vidro de outros modelos. Esse aqui eu adaptei. Como ele funciona e sempre funcionou comigo, eu não precisei comprar. Mas eu já vi algumas irmãs que compraram esses pegadores para facilitar na hora de tirar o vidro e também as tampas da panela. Isso. Não pode deixar nenhuma tampa, porque você vai usar essa água para ferver mais coisas. Inclusive essa água aqui também, que eu vou usar quente para passar o pano na borda dos vidros, tá? Não, vira elas. Então ela volta pro fogo. E aí eu coloco os outros temperos que eu preciso, que eu posso vir a precisar. Bom, gente, eu tô tirando mais ou menos a temperatura do forno aqui, tá entre 180 e 200. Olha, tá oscilando porque tá aberto, tá? Mas depois que ele fecha, ele vai ter uma temperatura entre 200 e 250, porque meu fogão não tem aquela medida para você saber o forno. Então eu preciso que esteja pelo menos essa. Já faz mais de 20 minutos que ele tá aquecendo aqui, para alcançar essa temperatura. Então esse é o momento que eu vou colocar os vidros no forno. Como eu já falei, eles têm que estar úmidos. E você vai colocar o vidro nessa posição no forno, tá? Não precisa colocar um só, você pode colocar quantos... Deixa eu baixar essa grade, que daí cabe mais de uma vez só. Isso. Não encaixou. Aí. Bom, aí você encaixa os vidros da forma que a grade do seu forno encaixar. O meu
cabem certinhos, pequenos. Um do lado do outro, com a boca pra frente, pra fora, tá? Pro lado da tampa. O vidro ele precisa ficar de 10 a 15 minutos. Como o meu forno ele oscila a temperatura, de acordo com estar fechado, com o ambiente, então eu tenho que cuidar bem para não passar de 20 minutos nem de brincadeira. Não posso esquecer, porque senão eu trinco os vidros porque ficaram muito tempo, tá? Caso não seque, porque não está na temperatura adequada, aí eu tenho que deixar o vidro mais um pouquinho, mas eu vou mostrar para vocês quando o vidro estiver seco. Esse é o formato que o vidro tem que ficar no forno, tá? Meu forno é grande, não cabe vários vidros, cabe até mais, mas como eu vou usar poucos vidros dessa remessa, ok? Então fica de 10 a 15 minutos, eu vou dando uma olhada para ver como que estão. Isso, deixa uns minutinhos ali e depois a gente tira. Passou alguns minutinhos, ferveu, você tira. Eu usei o mesmo pegador para levantar o prato para poder tirar ele de lá, tá? Ele tá bem quente. Então eu coloco em cima do... Como é minha mesa de vidro, eu tô colocando em cima da tábua de carne, para não ter choque térmico. Se vocês estiverem trabalhando no período de inverno e na região de vocês for muito frio, trabalhem com as portas e janelas fechadas. Porque não dá para você controlar o choque térmico da temperatura, depende do vento, depende da temperatura, depende do ambiente, depende de como que é dentro da sua casa. Então o ideal é evitar o choque térmico. Como eu falo do meu vidro aqui da minha bancada, eu ganhei uma tampa dessa que eu tenho lá fora no quintal. Eu uso uma mesa lá fora com tampo bem maior. Quando a pessoa ofereceu o vidro para mim, eu disse para ela que eu não queria, porque quando eu transportei um vidro que eu tinha ganho uma vez, ele esfarelou na hora de transportar. Daí essa pessoa, o que ela fez? Já que ela não quer, então eu vou quebrar. Pegou uma marreta e tentou quebrar o vidro no quintal de casa para poder mandar para reciclagem. Vidro não se recicla, tá, gente? Mas ele tinha que se livrar do vidro. Ele falou que ele deu bem umas 6, 7 marretadas no meio do vidro, na ponta, em tudo quanto é ângulo e nada de quebrar. Eu tô com o vidro lá fora porque não quebrou. Falei, se não quebrou com marreta, dá pra mim transportar, então eu quero. Então, eu acredito que esse aqui seja feito com a mesma qualidade, para não quebrar tão fácil assim. Só que eu não sei como que funciona com choque térmico, então eu não vou arriscar. Por isso que eu estou trabalhando com a bancada de lá, e se eu não tivesse a bancada de lá, eu tenho um pedaço de madeira, que é de um tampo de uma outra mesa, que é em madeira, eu usaria ele aqui, que eu usei durante alguns dias aqui para fazer o teste. Mas como ele era um pouquinho menor que a mesa, eu desisti dele, eu preferi lá, e também um pouco pela higiene, daí eu não precisava passar trabalho de limpando aqui. Então lembrando, se vocês estão trabalhando, fazer armazenamento numa temperatura bem abaixo do que você está acostumado, entre 20 e 21 graus, é uma temperatura boa. Mas se está abaixo de 17, 15, 14, você está trabalhando com forno a 180 graus até 250, depende do seu forno. O vidro vai sair muito quente de lá, então existe a chance de choque térmico. Esse prato que eu coloquei na pressão, eu não falei, mas esse prato aqui, ele aguenta altas temperaturas. É um prato de restaurante, que onde eles fazem a refeição, eles colocam no forno para manter a refeição aquecida e depois eles levam para a bancada, e assim que o prato diminui a temperatura, ele é levado para a mesa. Então é um prato para ser colocado em alta temperatura, tá? Então vocês selecionem bem o prato que vocês vão usar para colocar dentro da água para escaldar, para poder esterilizar, para poder usar como eu vou usar. Se vocês não tiverem nenhum prato de vidro com material com a qualidade desse, usem um prato de plástico. Escaldem o prato de plástico e coloquem ele, para ter certeza que não vai trincar e esfarelar dentro da água de vocês, que vocês vão trabalhar para pasteurização. Bom, enquanto o vidro vai esterilizando no forno, vai dando os 10, 15 minutos que a gente precisa, eu vou passar para vocês algumas dicas. Bom, quando eu estiver armazenando leguminosas, feijão, soja, os que a gente deseja armazenar cozidos, as leguminosas, feijão azul, como que chama? Grão de bico. Quando vocês imaginarem os grãos que vocês desejarem armazenar cozido nessa técnica, vocês lembrem que é melhor não colocar o tempero, tá? Quando vocês forem armazenar feijoada, você está trabalhando com uma carne. A carne, quando for armazenar, precisa de uma acidez.
Que tipo de acidez eu posso pôr? Eu posso pôr laranja. Essas acidez que eu estou falando são os conservantes naturais. A pasteurização feita nessa técnica doméstica tem como objetivo colocar conservantes naturais. Então eu vou usar ou laranja, ou limão, ou o tomate. O vinagre também é um item de conservação, só que aí você também tem que usar, ele também tem a sua acidez, mas você tem que usar a sabedoria para saber no que ele combina, para você não causar um sabor numa carne ou num produto que não tem nada a ver e depois você não consegue comer o produto pronto. Então, lembrando, as carnes precisam de uma acidez. O que combina com a carne vermelha? O tomate, molho vermelho. Então, toda carne que eu for armazenar, eu preciso colocar um molho vermelho. Já fiz o teste, gente, e não funcionou. A gente comeu, mas o sabor estava muito acentuado, não foi um sabor agradável. E o objetivo do armazenamento é você conseguir comer algo depois com um sabor agradável, como se você estivesse no seu dia a dia. Então, a gente comeu para não estragar, afinal de contas era um lagarto de mais ou menos 1,5 kg. Ele diminuiu, reduziu depois de pronto, etc e tal. E eu fiz ele no molho madeira e não deu certo porque não tinha uma acidez. E eu estava realmente testando para ver o que eu poderia fazer para fazer uma carne assada de panela. Mas a técnica é possível, mas o sabor não é 100% agradável porque faltou acidez. Se você não se importa de ter o gostinho do limão no molho madeira, aí vai dar certo. Só que vai ter o gostinho de limão. Para mim não combina, então eu nunca mais fiz carne no molho madeira para armazenar. A carne, vamos pensar nas carnes que tem molho vermelho. Carne almôndega, com molho vermelho combina. Carne bife a rolê combina. Você faz aquele enroladinho do bife com vagem, cenoura e bacon, faz o preparado, frita a carne, depois você tira os pauzinhos que você colocou, os palitinhos que você colocou para segurar a carne enroladinha, prender tudo no enroladinho. Você tira tudo, não deixa esses pauzinhos, aí você coloca o molho e aí você armazena com esse molho. Pode ser um molho da sua preferência ou um molho que você fez, um molho comprado que você fez em casa. Não tem problema, mas tem que ser um molho vermelho. E claro, a quantidade, eu vou estar explicando na hora que eu montar os vídeos, a quantidade é padrão, só pro frango que não. Se você quiser fazer um frango assado, eu particularmente não gosto de frango com molho vermelho. Nenhum tipo, nenhuma receita de frango com molho vermelho. Nem coxa, nem sobrecoxa, nem o frango inteiro, nada. Eu não gosto de nenhuma receita com molho vermelho. Então eu trato o frango com limão. Eu trabalho ele, tempero ele, coloco ele para marinar um dia antes com limão. E aí eu faço a receita, normalmente eu faço assado, e daí o caldo e a água que solta do frango na hora que eu tô assando, eu uso esse caldo para fazer o espaço que no vidro tem que ter um pouco de líquido para poder fazer a pasteurização na pressão. Então eu uso esse caldo para colocar pelo menos 2, 3 dedos. É o único que tem a exceção que vai menos líquido, é o frango assado, tá? Camarão. Camarão dá para fazer, você se baseou com uma marinada com limão, ou mesmo com molho vermelho se você gostar e se te agradar. Só que tem um detalhe, o camarão é uma carne muito sensível. Então, se você não gosta um pouquinho mais emborrachado, lembre que ele vai ficar durante alguns minutos na pressão, mesmo que seja uma pressão de calibre maior, e ele vai emborrachar, tá? Ele vai ficar com aquele gosto firminho. Quem já comeu um prato de camarão sofisticado que foi feito ao ponto, o camarão da maneira correta que ele é cozido, já sabe que ele não pode ter gosto de borracha. Então, só faça o camarão se você não se importar que ele fique um pouco mais firme, mais duro. Porque fica, tá, gente? O camarão não pode ser cozido por muito tempo. O mesmo acontece com lula, para as pessoas que gostam mais de comidas orientais. Cuidado na hora de armazenar essas coisas. Mas lembre-se sempre da regra. Para coisas, para carnes, proteínas, precisa de uma acidez, tá? O vinagre, normalmente, eu uso ele nos vegetais. Chuchu, cenoura, aí eu faço aquele vinagrete desses para poder armazenar na pasteurização. Eu uso vinagre nessa técnica misturado com água. A quantidade dessas coisas estão na apostila. Eu sei que eu prometi para vocês que eu ia fazer uma live de cada coisa,
mas eu tô dando uma pincelada no assunto para quem quiser já começar a fazer, porque o mais importante vai ser ensinado hoje, a técnica da pasteurização. O que você precisa saber de segredo para poder colocar na pressão, e o tempo vocês têm a tabela na apostila, cada coisa tem seu tempo lá. Colocar na pasteurização, pasteurizar e tirar e saber se está pronto ou não. Então os segredos da pasteurização vão ser ensinados nessa live. Quem quiser fazer outras coisas, porque as outras lives estão mais para frente, frutas, verduras, carnes, frango, peixe, o que quiser, aí, gente, é com vocês, porque a técnica vai ser ensinada hoje, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Eu falei das carnes, das leguminosas, as frutas. Se você quer armazenar frutas, o segredo da fruta é a pectina e o açúcar. Não pode faltar isso para armazenar frutas. Então, se você está armazenando uma uva, por exemplo, uma uva Itália, que é uma uva que tem a casca mais firme, e você está armazenando a uva branca, não dá tanto problema, mas a uva, o vinho, a rosa, a roxa, qualquer uma dessas três, que elas têm tonalidade na casca, ela perde a tonalidade na hora de... Daí não é no caso a pasteurização, ela é banho-maria. Você vai escolher o teor de calda que você quer, que são 3 tipos de calda diferentes, uma fina, uma média e uma grossa. Você escolhe qual você gosta, com menos açúcar, médio açúcar ou mais açúcar. E aí você usa uma dessas caldas para fazer, usando a mesma técnica aqui, limpeza, higiene, vidros limpos, vidros quentes, a mesma técnica, o mesmo padrão. Só que na hora de pasteurizar, na hora de pasteurizar não é na pressão, é no banho-maria, tá? E a tabela também tá junto com a tabela da pasteurização. Se for uma maçã, vocês têm que lembrar que a maçã, quando ela for fervida, ela não vai cozinhar por dentro da maçã, mas a casca e alguns milímetros da casca para dentro vai cozinhar, porque vai atingir uma temperatura. Então, por que a gente faz a maçã? Porque tem pessoas que fazem a maçã mesmo sabendo que uma parte de fora da maçã vai cozer. Porque as vitaminas na parte que não vai esquentar vai continuar com as mesmas propriedades. As propriedades da casca vão diminuir muito. Só que elas vão diminuir na água, naquela calda doce que você fez. Então, se você usar a calda para fazer alguma receita, ou mesmo para tomar a calda, vai ter propriedades da vitamina da maçã em volta. Por isso que as pessoas armazenam fruto. Mas ele muda sim um pouquinho o sabor, porque cozinha um pouquinho da borda da casca, tá ok? Das frutas... Frutas que não dá pra... Porque vamos pôr um morango aí, dá pra cozinhar o morango? Ele vai cozinhar completamente. Então eu posso fazer do morango uma calda ou uma geleia. Nesse caso eu preciso da pectina, que foi o item que eu falei. Pectina ela pode ser comprada numa farmácia sob encomenda, em pó. Ou você pode usar na hora que você estiver fazendo aqui, porque comprar é meio caro, tá, gente? É possível, compra o pote, dá pra usar bastante, em bastante coisa. Mas dá pra você usar também ou laranja, ou casca de mexerica, ou a laranja inteira, ou casca de mexerica, ou maçã na receita da sua geleia. Quando você estiver fazendo, você corta meia maçã, coloca a maçã inteira, mas corta ela no meio para tirar a pectina tanto de dentro da polpa quanto da casca, no cozimento. E quando você estiver terminando a geleia, você tira essa maçã. É só para pegar a pectina, não é para dar o sabor da maçã para aquela geleia que você está fazendo. É só para ter a pectina em si. A laranja, ela tem mais pectina na casca do que no seu interior, então você coloca a laranja inteira, tá? E aí você também extrai a pectina. Você vai ver, eu vou usar o exemplo da receita da geleia de morango, que a geleia de morango é assim, quando você cozinha ela, o morango tem pectina naturalmente, tá? Só que é muito pouco. Não o suficiente para fazer uma geleia, eu consigo fazer uma geleia. Só que se eu fizer geleia de morango só com morango, açúcar e o limão, o suco do limão, a geleia vai levar 4 horas e a parte de açúcar vai ficar mais caramelada, então vai ficar uma geleia mais escura. Se eu usar a pectina, em 40 minutos a geleia está pronta, porque a pectina vai agir, vai deixar a goma que precisa na geleia do morango, vai ficar aquela geleia gostosa. E o vermelho, aquela cor do morango bonita, mantém, porque não vai caramelar o açúcar, tá? Então, o meu conselho é não deixar de usar uma meia maçã na hora que você estiver fazendo uma receita de morango. Meia maçã para cada 6 caixas de morango. Cada caixa é 400 gramas mais ou menos, se não me falha a memória, ou 300 gramas, depende de onde você compra. E então você calcula 6 caixas da meia maçã. Acima disso você vai aumentando sempre meia maçã a cada 6 caixas, para vocês terem mais ou menos uma noção, tá? Por que eu tô adiantando essas dicas? Porque se não der para mim dar todas as lives no tempo que vocês precisam, você já tem o conhecimento da regra principal e vocês conseguem fazer sem precisar do treinamento. É essa a regra principal, essa é a dica que precisa. Como o da feijoada. Fazer uma feijoada para armazenar, você corre o risco sim de perder a feijoada ou dela mudar para um sabor que não vai combinar
ou que você não goste, simplesmente está faltando na hora de cozer a feijoada ter uma laranja dentro, tá ok? Então se eu lembrar de mais alguma regrinha, eu vou falando conforme eu vou agilizando aqui, ensinando para vocês. Agora eu vou tirar os vidros do forno. Então, os da frente aqui eu já vi que estão bons, só que eles estão muito quentes, então eu preciso usar o meu acessório e apertar um pouco mais aqui, para entrar dentro dele. E eu uso um pano para não queimar minhas mãos, mesmo estando com luvas, existe o risco de queimar as mãos. Os vidros estão sequinhos, não ficou nenhuma gota d'água dentro, e se tivesse alguma sujeira, ela acentuaria quando vai para o forno. Então não acentuou nenhuma sujeira, porque eu consegui limpar bem os vidros na minha primeira lavagem, lá que eu esfreguei com a esponja. Que eu expliquei para vocês. Todos secaram. Ó, esse aqui acentuou a sujeira, tá vendo? Ó a borda dele. Vê se dá pra filmar ali. A borda de ferrugem, ó. Queimou. Eu vou já deixar no cantinho pra lavar de volta, assim que ele estiver frio. Eu vou usar só os que estiverem bem limpinhos. Isso. Muito cuidado pra não se queimar. Apoia o vidro. Tira um de cada vez, não tem necessidade de tirar 2, 3. Vai um de cada vez. Sem pressa, com carinho. E eu preciso usar eles ainda quente assim. Então eu não posso enrolar depois que eu tirar todos do forno. Quando eu estou fazendo várias conservas, várias receitas ao mesmo tempo, 1 kg de feijão carioquinha, por exemplo, ele dá uma média de 7 a 8 vidros de 600 ml. Ou seja, depende da quantidade de líquido que você põe, tá? Tem gente que gosta com bastante caldo, tem gente que gosta com menos caldo. Então depende, por isso que oscila entre 7 e 8 vidros, tá? Ok. Como eu não vou fazer mais que isso e os vidros não trincaram no forno, eu vou desligar o forno já. O que eu preciso passar pra vocês, a informação importante que eu preciso passar pra vocês, é que assim, o vidro, se ele tá novo e de boa qualidade, quando eu coloco ele no forno, tem mais um que eu vou ter que eliminar. Quando eu coloco ele no forno, coloco com o forno com a temperatura, o meu tava oscilando entre 190 e 220. Teve um horário que ele oscilou até 250. A temperatura do forno, depende de quanto eu deixo a tampa aberta. Então, eu tenho que deixar entre 10 e 15 minutos. Eu deixei um pouquinho mais, porque eu não sei se meus vidros... É que tem vidro que tá velho. É tanto que quando eu tava lavando eles, coloquei eles pra lavar na pia, eles sempre trincam embaixo. Eles fazem essa marquinha. Vê se dá pra ver. E aí, ó, solta uma tampa. Isso aqui eu joguei um pouco de água quente da feijoada que eu tava escaldando as carnes pra tirar o sal. E daí trincou aqui e aqui. E hoje, quando eu fui tirar a água de dentro, ele soltou a tampa. Então eu deixei para mostrar para vocês que quando o vidro tá velho, porque o vidro, ele tem idade, ele envelhece e fica fraco. Aí se ele não resiste ao calor do forno, significa que a chance dele resistir ao calor da pressão é muito menor. Ele vai quebrar com certeza, mas é melhor que ele quebre no forno do que ele quebre na pressão, porque na pressão ele já vai estar com os ingredientes que você precisa armazenar. E você vai perder tudo que estava dentro do vidro. Se ele quebra no forno, você não perde nada, tá? Você perdeu apenas um vidro. E se perdeu ele fez um favor para você. Ele não tinha resistência para suportar a pressão mais importante, que era a pressão da panela, tá? Ok, agora nós vamos fazer a armazenagem do feijão. Primeiro que eu vou fazer do feijão. O feijão, gente, quando vocês forem fazer armazenamento de feijão carioquinha, tanto o branco e o preto, se a panela de pressão de vocês leva 20 minutos para cozinhar o feijão, então vocês vão pré-cozer ele por 10 minutos, metade do tempo. Ele vai ficar meio al dente mesmo, tá? Não tem problema. Eu não estou fazendo 1 kg de feijão, tá? Eu estou fazendo feijão que eu tinha de sobra em casa. Tá. Ó, que eu falei pra vocês, a colher já tá aqui. Vou pegar as sobrinhas, porque o prato, como eu falei pra vocês, tá limpo.
eu preciso que sobre uma média de 2 dedos da borda do vidro, sem nada, sem produto, tá? Para quando o feijão, o vidro for para pressão, o calor poder trabalhar dentro do vidro. Eu estava explicando para minha filha agora há pouco, uma coisa importante é que a tampa, era sobre o pano, né, que eu falei? Para vocês, outro segredo, quando vocês forem tampar o vidro, vocês coloquem a tampa e rosqueiem ao inverso primeiro para ela encaixar. Vocês viram que ela cai quando eu coloco ao inverso. Quando ela cai, aí eu posso rosquear pro lado certo. Ó, caiu. Aí eu volto pro lado certo. E fecho com bastante carinho, tá? Fecho bem. Claro que tá bem quente aqui, porque eu acabei de tirar o feijão do fogo. Então, perdão, eu esqueci de uma coisa importante. Essa compressa e essa água quente é para isso aqui, ó, gente. Todos os vidros de feijão, de carne, do que for que vocês forem fazer, vocês torcem o pano na água quente e está bem quente e limpem a borda do vidro para ele poder trabalhar tranquilo na pressão, ok? E aí vocês tampem. Ao inverso, caiu a tampa no encaixe da rosca, você fecha bem. Tá muito quente, gente. Aí, consegui fechar, tá? Separem do lado, pra você poder fazer o próximo. O pano volta pra água quente, deixa uma pontinha pra fora. Agora você tá com a mão molhada, então você pega o pano pra poder pegar o vidro quente, porque a mão pode estar molhada, mas pode estar fria. Embora você estava trabalhando com algo bem quente. É o mesmo processo. Agora eu vou dar uma cortada aqui no vídeo, que eu vou repetir até terminar todos os vidros aqui, ok? Eu vou trabalhar com agora a feijoada, então eu tenho que limpar o prato. Se eu não tenho um prato esse, eu tenho que passar um pano com água quente, tá? Pra poder, se cair feijoada, não misturar, não contaminar com feijão que não tem nada a ver com a feijoada, tá? Beleza. Ok, agora eu tô montando a feijoada. A mão aguenta até um limite, tá, gente? O calor da panela, por causa das duas luvas. A carne dissolveu. 2 dias esquentando a feijoada. Inverso. Preciso segurar aqui. Olha, eu tinha umas 400 gramas de feijão, deu 3 vidros. Ia dar 4 vidros se tivesse meio quilo certinho. Para a quantidade de líquido que eu uso. Deixa eu pegar o outro. Agora nós vamos pôr os vidros na pasteurização, na panela com a água quente. A quantidade de água estava bem abaixo do nível do vidro, mas eu tenho uma água reserva aqui para complementar se a quantidade de vidros não subir o suficiente a água. Já tá quase cobrindo, tá? Eu coloquei um vidro maior para poder ensinar para vocês tudo certinho. A minha panela de pressão, ela é 22 litros, então cabem 10 vidros, se não me falha a memória, dessa medida. Aí acontece o seguinte, eu acho que vocês até já viram em algumas lives que as pessoas aconchegam um pano de prato no meio dos vidros para eles não baterem entre eles. É uma ideia, mas eu não faço, tá, gente? Não vou criticar quem faz, mas eu não faço. O que eu faço quando tem menos vidro do que o tamanho da minha panela, como é o caso aqui? Isso eu fiz de propósito para poder mostrar para vocês. Eu coloco outros vidros com água quente dentro e complemento com a água que tem na panela aqui, ó, tá? Até cobrir o espaço, porque
a panela de pressão, ela precisa... Deixa eu pegar um pouco de água aqui. Ela precisa que os vidros não fiquem travados. Os vidros não podem ficar completamente travados. Eles precisam de espaço para trabalhar. Se eles ficarem muito soltos... Acho que cabe mais um aqui ainda. Vidro pequeno. Deixa eu ver. 3, 6, 9. Cabe. São 10 que cabe ali. Ó, conchegou todos os vidros, tá? E tem espaço, ó, ele tá movimentando ainda, tá? Porque a única coisa que não pode acontecer aqui dentro é o vidro tombar e trabalhar deitado. Por quê? No momento que a gente não tem ideia, eu não consigo explicar para vocês a quantidade de calor que trabalha quando a panela estiver em movimentação de pressão. Então vai ter calor dentro da água, vai ter calor no fogo que está empurrando o calor para dentro da panela, vai ter calor no espaço que não tem água na panela de pressão. Tem que existir um espaço de pelo menos 3 dedos, nunca, mesmo que vocês tenham 2 remessas de vidro, porque às vezes está fazendo vidro de geleia e cabe uma remessa em cima da outra. Inclusive essa panela que eu tenho aqui, ela vem um tampo cheio de furinhos para colocar os vidros pequenos embaixo e o tampo em cima e aconchegar os outros vidros em cima. Ela veio isso, mas nunca coloquem para ferver a panela sem deixar pelo menos 3 dedos. Eu tô deixando 4 aqui no espaço entre a borda e a altura da água, tá? Claro que o ideal é a água ultrapassar os vidros, mas se não ultrapassar, vamos supor que eu tivesse esse vidro grandão aqui, esse meu vidro grandão, ele tivesse ficado para fora da água, tá? Era melhor que ele ficasse para fora da água do que aumentar a quantidade de água para cobrir ele e diminuir o espaço aqui em cima. De tão importante que esse espaço é, moléculas de calor com a molécula de oxigênio, elas precisam trabalhar, precisam ter espaço. Então, nunca esqueçam de deixar no mínimo 3 dedos aqui, tá bom? Vamos fechar a panela e deixar pegar pressão, tá? E ficar prestando atenção se pegou direitinho. Depois que pegar a pressão, a partir do momento que pegar a pressão, a gente começa a contar o tempo de pasteurização. Eu tô com 2 coisas diferentes lá dentro. Eu tô com feijoada, que tem carnes, precisa de mais tempo de pasteurização. E tô com feijão, que precisa de menos tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho a opção de abrir a panela, tirar a pressão, tudo, quando completar o tempo de uma. Ou eu deixo a que tem menos tempo ficar mais tempo, que é a minha opção. Eu vou deixar o feijão que tem menos tempo ficar no mesmo tempo que a feijoada, tá ok? Quando você terminar os minutos, no caso que o meu era 35 minutos a feijoada e 30 minutos o feijão, eu deixei 35 tudo, então você tem que tirar os vidros mesmo com a água borbulhando ainda. Você pode fazer isso para tirar a pressão e esperar sair a pressão. O que você não pode fazer é pegar essa panela pesada aqui e tentar levar para debaixo da torneira, tá? Isso é errado fazer com a pressão, porque você estraga a borracha da panela de pressão. Mas tirar, quando tá bem pouquinho, só um restinho de pressão, você pode até tirar o bico, quando tá bem pouquinho já, e deixar o resto sair por ali. Não tem problema também. Mas isso é quando tá no finalzinho que você tentou tirar o máximo possível com a colher. Ele ainda tá borbulhando lá dentro, mas ele já começa a soltar aqui, ó. Ó, já tá soltando. Vai soltar mais pelos lados. Quando começa a ficar movimentando aqui, que já tá diminuindo a pressão lá dentro. Saiu toda a pressão, ó, o excesso de pressão. Eu posso tirar, continua borbulhando, ó, sozinho, tá? É normal. Mas eu não posso deixar os vidros lá dentro, porque o maior teste é agora. Eu tenho que tirar eles quentes. Eu já ajustei o meu pegador de gelo, adaptado, porque ele é maleável, porque ele é de prata, mas ao mesmo tempo que ele é maleável, ele é firme. Então ele dá. Eu encaixo ele ali, solto com carinho. Deu certo todos os meus vidros. Lembra que eu falei que quando não estouram no forno, ele suporta a pressão aqui. Eu apoio o pano embaixo e coloco na bancada que eu preparei com antecedência. E assim eu vou tirando todos os vidros. Isso, Lê. Acelera essa parte. Tá.
muito, o vidro tá quente, tá muito quente. E a tampa, ela foi aquecida pelo calor, então ela ainda está maleável, tá? Ainda não realizou a pasteurização. Aquecer o produto, aqueceu, mas para ter certeza que a pasteurização deu certo, eu tenho que aguardar alguns minutinhos. Porque eu vou esperar agora, coloca lá dentro da panela para mim. Ao invés de eu usar o pano, que algumas pessoas usam, e eu não sou muito a favor do pano, porque eu não sei como equilibrar o pano da maneira 100% para ele deixar espaço para os vidros se movimentarem e ao mesmo tempo não quebrarem, então eu prefiro colocar vidro mesmo. Esses vidros que ficaram aqui, ó, pode ver que a água evaporou bastante, é claro que o volume do vidro também diminuiu a água, mas esses vidros eu vou esperar essa água secar, e daí eu tiro eles daqui e eu lavo eles amanhã. E aí eles vão para a próxima remessa de serem esterilizados novamente. Ou seja, os vidros que foram esterilizados, que eu não usei, eu tenho que esterilizar eles novamente quando eu for usar. Eles têm que estar quentes, tá? Então eu tenho que molhar novamente, os que ficaram limpos e foram esterilizados, eu molho eles novamente e coloco no forno. Esses aqui eu tenho que lavar, tá? Porque eles entraram em contato com os outros vidros que estavam... Tinha suas areinhas do lado de fora, vamos dizer assim, tá bom? Suas sujeirinhas do lado de fora, mesmo eu limpando com o pano quente. Esses vídeos agora, daqui a alguns minutinhos, eles vão começar a fazer um estalo, um tec. Vamos ver se a gente consegue gravar esses tecs. O tec, esse barulhinho que faz com a tampa, porque se você colocar a mão aqui, tá bem quente e a tampa tá abaloada. Lembra que eu falei que dilatou a tampa? Ela tá abaloada, de todos eles. Não sei se dá pra ver, mas quando fizer o tec, as tampas vão baixar completamente. Significa que o calor dentro do vidro, nesse espaço que eu deixei para o calor da pressão trabalhar, o oxigênio, as moléculas e tudo trabalharem ali com o calor, esse espaço ele vai tirar todo o oxigênio dali de dentro, esse calor vai sair para fora, vai esfriar e essa tampa vai afundar. Se a tampa afundar, ela faz o tec, significa que a pasteurização deu certo e que seu produto não vai estragar antes de 1 ano. Se depois de tudo que nós fizemos aqui, alguma coisa sua, usando as técnicas que eu ensinei, alguma coisa sua estragar, só tem 2 alternativas. Ou você falhou em uma das etapas, ou você tem um sabotador e alguém está abrindo seus vidros dentro de casa do teu armazenamento. Não tem como não dar certo se você fez tudo certinho dentro das técnicas. Eu só perdi uma coisa na pasteurização, e não é nem na pasteurização, foi no banho-maria. Mas como eu tinha feito 10 vidros de abacaxi e um estragou, então eu relevei. Foi a única coisa que eu perdi, um vidro de abacaxi. Eu acho que aquele vidro estava com problema, ou a tampa dele estava com problema, eu falhei em alguma coisa com aquele vidro em particular. Foi a única coisa que azedou no meu armazenamento de pasteurização e banho-maria até hoje, em mais de 20 anos que eu faço, tá? Então, se você usa as técnicas que eu ensinei, eu tenho certeza absoluta, não vai estragar nada na sua pasteurização. É só seguir essas regras. Ainda não baixou, ele tem que baixar sozinho. Tá vendo? Ó, agora esse já foi. Só precisa de um.
É esse tec que vocês têm que ouvir. Esse foi baixinho. Foi do grandão aqui. A gente viu a tampa baixando. Esse vai baixar daqui um pouco. Mas pelo menos um tec a gente conseguiu gravar. Isso já dá pra você cortar esse pedacinho, né? Enquanto a gente aguarda pra ver se o último vidro faz o teczinho, o barulho do tec, eu vou explicar mais uma dica pra vocês. O vidro tá quente. Se você etiquetar ele com essa temperatura que ele dá, não dá nem pra encostar com a mão. Sem luva, ó, outro tec. Fez. Esses vidros que estão fazendo tec, que tá afundando a tampa, esses não tem erro. A pasteurização funcionou, tá? Você pode ficar tranquilo. Não etiquetem com ele nessa temperatura. Deixa para etiquetar no dia seguinte, porque não tem... pode até existir, porque existem umas etiquetas que são feitas de alumínio. Essas são mais fáceis de arrancar. Mas por causa da cola das etiquetas, se você etiquetar com ele quente, ela adere de uma maneira que tem que raspar com a faca, dar um trabalho lascado para tirar a etiqueta depois, por mais barata ou mais cara que seja a etiqueta. Então o ideal é etiquetar com ele frio, 24 horas depois. A última fase do vidro, depois de etiquetar, vocês vão colocar esse lacre. Existe um aparelhinho específico que você compra para colocar o lacre, mas ele tem a mesma função do secador de cabelo, então você pode usar o secador de cabelo que funciona do mesmo jeito. Vai fazer barulho para não poder mostrar, ó, os lacres você compra no mesmo local que você compra os vidros, tá? É esse lacrezinho aqui, ó. Ele vende em quantidade e o mínimo é 50, ó, é assim que vem, tá?